Em Itaquera, o Santos teve atitude, mas faltou futebol. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando o empate do Santos lá contra o Corinthians fora de casa pelo Campeonato Brasileiro por 0-0 na noite deste sábado, resultado que colocou o Santos com 19 pontos na tabela, subiu um pouquinho, precisamos esperar acabar toda a rodada. Mas é isso, o Santos fora de casa somou um ponto e a pergunta que fica é se essa apresentação convenceu a diretoria a manter o trabalho do Fabian Bustos. Eu acredito que sim. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também pelas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, eu peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar sempre o like, que é importante para o nosso trabalho ser mais recomendado dentro do YouTube. Se você quiser, também torne-se membro do canal. Bom, o Corinthians entrou com o time reserva, né, praticamente, botou alguns titulares no segundo tempo, e o Santos entrou com a equipe que a gente até colocou aqui, né, no pré-jogo, que foi divulgada pelos nossos companheiros que cobrem o dia a dia do clube. Né? O John já era de se esperar, porque o João Paulo estava suspenso, entrou o Auro, entrou o Velasquez, né, entrou o Felipe Jonathan na esquerda, o Camacho no meio de campo, né, enfim. O Batistão um pouco mais atrás, o Ângelo de titular na ponta direita, o Lucas Braga na esquerda. Foi um Santos que teve, no primeiro tempo, algumas oportunidades, um chute de fora da área do Léo Batistão principalmente, uma outra chegada, os números até eram superiores em termos de finalizações e tal, mas assim, um lance do Lucas Braga pela esquerda em que ele foi derrubado na entrada da área. Mas assim, o Santos que tocou a bola, né, que entrou mais ligado, que entrou mais esperto, que se aproveitou do fato do adversário estar enfraquecido, mas aí eu não sei se entrou um pouco do medo de se expor demais, porque o Corinthians, nas poucas vezes que chegava, levava perigo em chutes, especialmente de fora da área. Né? O Auro foi instruído a não descer, até porque o Ângelo, não adianta ficar bravo e falar, o Ângelo precisa voltar para marcar. Ele não consegue. Me parece claro que ele não tem a condição ainda física para fazer esse papel duplo de atacar e defender. Até por maturação muscular mesmo. Enfim. E aí foi um jogo muito parelho no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Corinthians colocou lá o William e o Juliano, que são jogadores de um outro nível, né? Depois entrou o Fagner, inclusive, também, outras mudanças. O Corinthians teve lá um momento em que ele foi um pouco mais consistente, mas o Santos também, com as suas mudanças, né? Conseguiu dar uma equilibrada. Na marcação, né? O Velasquez, que entrou na zaga hoje, ele teve ao lado dele o Bauerman numa jornada muito inspirada e jogou mais protegido, né? Como o Bauerman não desceu, né, ao contrário do que aconteceu na quarta-feira, como o Auro não desceu, ao contrário do que aconteceu na quarta-feira, porque o Lucas Braga improvisado ali tentava descer e dava muito espaço, né? O jogou mais protegido, então o Velasquez não comprometeu, né? O Felipe Jonathan também. Ainda assim o Corinthians tentou se criar pelos lados. Até o Lucas Braga no final do jogo foi ali para aquele setor, quando o Auro não aguentou mais. Aliás, eu fico até preocupado, porque quarta-feira pela Sul-Americana, será que não vai ter lateral direito de novo? Enfim. Então, aí teve aquela última jogada ali que o Bruno demorou para dar o passe para o Marcos Leonardo, e quando deu muito forte. O Santos somou um ponto no campeonato. Esse é o tipo do jogo que parece água de salsicha, né? Não serviu para nada, basicamente. Serviu para o Santos somar um ponto, o Corinthians somou um ponto, a gente teve que ouvir graça lá dos caras gritando eliminado. Não mudou nada em relação à questão da comissão técnica, eu acho, né?
não imagino que o Bustos vá ser demitido com esse empate, até porque já o embarque nesta segunda-feira para Venezuela, para o jogo da Sul-Americana. Então vamos aguardar o que vai acontecer, né? Um outro jogo pesado vai ser o do Flamengo, domingo que vem. O Flamengo que ganhou do América Mineiro por 3-0 nessa rodada, né? Aliás, o Marinho até fez gol. E vamos ver o restante da rodada, o que pode acontecer, né? O Flamengo não ultrapassa o Santos na classificação, o Bragantino também não, porque tomou uma piaba. Quem pode ultrapassar o Santos na tabela é o São Paulo, é o Botafogo, é o Fluminense. O Botafogo e o Fluminense se enfrentam, né? Enfim, é isso. O Santos vai ficar ali naquela parte de cima da tabela, até sétimo, oitavo, nono, por aí, né? Décimo. Então, mais um empate no campeonato. O sétimo, né? 4 vitórias, 7 empates, 3 derrotas no Campeonato Brasileiro. Não tomou um sufoco, né? Como foi quarta-feira. Não foi um vexame, o que é positivo, né? Porque se a gente tivesse aqui agora, nesse momento, falando que o Santos... se perdesse de 1-0, era vexame, porque o time que o Corinthians colocou era um time muito mais fraco do que o da partida anterior. Eu classificaria uma derrota como algo de 1-0 suficiente para derrubar o treinador. A não ser que houvesse lá um erro de arbitragem crasso, né? Como aconteceu até no jogo do Criciúma na Série B na manhã deste sábado. Então, pelo andar da carruagem, pelo cheiro da mortadela, como houve uma soma de pontos, como o time mostrou uma atitude um pouco diferente, um time que tinha desfalques, né? É bom sempre lembrar, apesar do pessoal pegar no pé do Madison, mas acho que cada vez que o Auro joga, a galera tem saudade do Madison. Não tinha o Maicon, não tinha o João Paulo, não tinha o Zanocelo, enfim. Acho que dá para aceitar o resultado. Um pontinho num campeonato em que o Santos joga para ficar numa posição confortável, mas aí tem que ganhar do Flamengo, né? É importante, apesar do Flamengo ser um grande time, o Santos tem que se planejar essa semana para o jogo do Flamengo, para ganhar o do Flamengo de qualquer jeito, né? Depois tem o Atlético Goianiense, tem que fazer esses 6 pontos aí com urgência, subir para 25 pontos na tabela, e tentar encaminhar um bom final de primeiro turno. E até pensando no futuro, porque realmente sobre o jogo, não sei se tem muito mais o que falar não, né? O Marcos Leonardo, coitado, joga lá isolado, a bola dificilmente chega nele. O Ângelo fez o que pôde, uma ou outra jogada individual, mas o Braga até começou bem, depois caiu, teve que se dedicar mais à marcação, né? O Santos foi um time que teve decência, né? Pelo menos, né? Quem estava em campo correu, né? Ficou mais ligado, ficou mais esperto. Até o Felipe Jonathan na transmissão da TV pediu desculpa depois e tal, disse que conversaram com a torcida na véspera da partida. Então, pelo menos teve uma entrega digna. Tecnicamente, foi muito abaixo do que a gente imagina, até pelo que o adversário apresentou. Mas, diante da circunstância de ter vindo de um abalo psicológico tremendo pelo resultado de quarta-feira, repito, é até aceitável. Mas falta futebol, né? Falta futebol. E a missão do Bustos essa semana vai ser encontrar o time para os 2 jogos. Por exemplo, o Fernandes tomou o 3º cartão amarelo, não vai pegar o Flamengo. Então ele joga provavelmente na quarta-feira. O Zanocelo, que não jogou neste sábado, também deve jogar na quarta-feira, meu entendimento. O Goulart, o Batistão não vai jogar porque está suspenso por 2 jogos, né? Então ele vai dar espaço para alguém. Pode ser, o Batistão saindo deve jogar o Goulart, provavelmente. Como é que ele vai montar a defesa? Será que ele vai dar um descanso para o Bauerman? O João Paulo deve voltar. Vamos ver como é que fica a lateral direita. Talvez o Camacho tenha outra chance aí também. Não sei se ele vai remontar os 3 volantes para jogar fora de casa. Se o Júlio vai voltar. Eu acho que ele precisa montar o time com as peças que ele vai ter à disposição para a quarta e pensar na melhor escalação possível para domingo. Já pensar quem é que vai ser o substituto do Fernandes, se vai ser o Camacho mesmo. O Flamengo tem um time que tem jogadores ali no meio
uma técnica interessante, e você tem que ter pegada por ali, ver como é que vai ficar a questão da lateral direita. É uma semana para o Bustos planejar a vida dele. Se o Santos classificar na Copa Sul-Americana, né, porque os jogos são nessa semana e já na outra, então acho que alivia um pouco a barra dele, mas também passa por enfrentar e vencer o Flamengo de uma forma, digo assim, convincente, mas na Vila, né, com a torcida toda a favor. Aliás, é importantíssima a presença do torcedor no próximo domingo na Vila para empurrar a equipe, que era em Barueri, né, mas houve a mudança, né, aconteceu a mudança. É importante que se diga que era sábado, mudou para domingo. O Santos, como mandante, vai ganhar R$ 2 milhões porque tem transmissão da TV aberta. E é um confronto direto, porque o Santos tem 19 e o Flamengo tem 18. Então é um confronto direto por uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês sem ler repercussão, sem acompanhar os detalhes do pós-jogo, e se houver novidade, a gente volta em edição extraordinária, tá certo? Mas é isso. Eu repito, o jogo água de salsicha, não serviu para basicamente muita coisa. A gente continua tendo dificuldade para ver evolução técnica e tática no time, mas pelo menos houve entrega, né? E o Santos somou um ponto no Campeonato Brasileiro, né? Não estamos nem alegres, nem chateados. O sentimento hoje é esse, basicamente, né? Um jogo que passou. Quem deve estar aliviado é o Bustos. Eu acho que salvou o emprego dele aí. Ele andou dando algumas declarações nos bastidores, que ele não perdeu o vestiário, que está tudo bem, né, que está tudo certo. Mas é aquele negócio dele viver sempre na corda bamba, né, sob o fio da navalha. Precisa emendar aí, né, um bom jogo na quarta-feira, de preferência um bom resultado, e domingo principalmente contra o adversário da parte de cima da tabela, um adversário forte. Se você ganha do Flamengo, você ganha uma tranquilidade aí para as outras duas partidas que vão ser em Santos, né? Ainda tem esse detalhe. Volta da Sul-Americana, aliás, são 4 partidas em sequência, né? Volta da Sul-Americana, Flamengo, volta da Sul-Americana, Atlético Goianiense e o Corinthians no jogo de volta da Copa do Brasil, que será o jogo da honra, tá certo? Então é isso. Peço que vocês então comentem aí, deixem os seus comentários, as suas análises. Gostaram do time, gostaram da disposição, ficaram bravos porque o Santos não ganhou do time reserva do Corinthians, o Bustos merece ficar, merece sair, né? Por favor, argumentem. Tem muita gente, a maioria das pessoas que vêm aqui ao canal são inteligentes, têm boas argumentações. De vez em quando tem o outro que fala algumas coisas meio sem sentido, né? Tipo, pergunta, por que você não dirige o time? Porra, sabe, parece piada de quinta série, né? Vai lá ser técnico. Pô, não existe, desde sempre houve a crítica, o debate, né? E os caras acham que é assim, né? Então, se eu não posso falar, então ninguém pode. Vamos falar aqui de série, vamos falar de filme, sabe? O pessoal também às vezes é meio sem noção, né? Desculpa. Quem vem aqui com vontade só de agredir, de atacar e de tirar onda. O YouTube tá aí para todo mundo, né? Fácil atacar pedra, virar vidraça que é difícil, né? Monte um canalzinho aí, sai falando também, vamos embora, né? Quanto mais gente falando do Santos, melhor, né? E não querer ficar dando patada em quem está aqui trabalhando para poder levar o nome do Santos à frente, né? Tem uns, infelizmente, que não tem educação nem respeito, mas a gente tenta ignorar porque a grande maioria, 99%, é de gente educada, inteligente e que respeita o trabalho dos profissionais, tá certo? Então é isso. Deixem os seus inteligentes comentários. Se não for tão inteligente assim, nem precisa deixar. E aí a gente vai acompanhar o que vai acontecer na Sul-Americana, quarta-feira, Santos e Táchira, lá na Venezuela, tá certo? Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.